Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação com o professor Giordano. Redação para ensino médio, dissertação, grande bicho-papão da galera. Mas vocês vão ver que não é nada difícil, desde que você queira aprender e queira ser um dos melhores. Vem comigo. O que é dissertar? É o mesmo que explanar sobre um tema, desenvolvê-lo. Apesar de necessariamente não estar comprometido com a persuasão, será necessário este recurso para conseguir uma nota significativa. Só ressaltando que persuasão é o ato de convencimento, ou seja, vai ser apresentado um problema e você tem que encontrar uma solução. E convencer o corretor da sua redação que a sua resposta, que a sua solução é correta, é viável, é aceitável. Esse é o grande desafio de dissertar. Estrutura. Um texto dissertativo argumentativo apresenta uma estrutura formada por 3 partes convencionais: introdução, desenvolvimento, conclusão. Porém, cada uma delas tem uma função. Quando você faz a introdução, você vai desenvolver uma tese ou ideia principal, ou seja, é na introdução que você vai desenvolver a ideia de como você vai fazer para responder, argumentar o problema em questão e encontrar futuramente uma solução. Isso é a tese. Depois disso vem o desenvolvimento, onde você vai trabalhar contextualização, ou seja, envolver os conhecimentos do seu dia a dia, da sua vivência, da sua leitura de vida, crítica e argumento. Tudo que você fizer na sua dissertação tem que ter um teor crítico. É muito importante você ser crítico na sua linguagem dissertativa. Você não pode ser um mero expositor, um mero copiador de ideias. Então você nunca vai tirar uma nota boa em dissertação. É importante você ser objetivo, direto e escolher bem as palavras que fazem sentido com aquilo que está sendo abordado. Mas a cereja do bolo vem lá no final, na conclusão. Porque lá você vai fazer um resumo da sua abordagem, tudo que você trabalhou na introdução e desenvolvimento, você vai fazer um feedback, como nós chamamos, para apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para aquele problema. Se não tiver solução, não tem dissertação, que é a sua base, que é a sua defesa, que é o seu argumento final, que é a sua forma de corrigir aquele problema. Então, se não tiver conclusão, vocês vão ver futuramente, isso vai dar problema na nota de redação de vocês do Enem. E aí, dentro do que eu falei, nós temos esse esquema básico aí. Então, começa com o tema, que é a proposta do concurso, do certame que você se envolver. Então, toda vez que você for fazer uma prova de um concurso, Enem ou concurso público, e tiver uma prova de redação, esse organizador do certame, né, do concurso, vai lhe dar o tema, vai lhe dar a problemática. Sua função é desenvolver a tese, né, a sua ideia de como você vai resolver esse problema. Depois dessa tese, você vai começar a levantar os seus argumentos, né, com por que essa sua ideia vai dar certo e a proposta de intervenção. Como você vai fazer isso? Quem vai fazer parte disso? Quem vai poder ajudar você nessa ideia? Como você vai poder chegar a esse denominador comum? E por que você tem que fazer isso? Isso são as perguntas que percorrem, que perpassam na proposta de intervenção da sua conclusão. Ok? Como planejar, organizar e redigir um texto argumentativo? A primeira parte, organize um banco de ideias, também chamado de brainstorm, tempestade de ideias. É um esquema, uma síntese das principais ideias que seu texto irá apresentar. Em cada proposta de redação, você pode elencar no máximo 3 tópicos a serem abordados.
Cada um deles deve estar relacionado ao tema proposto e individualmente tornar-se um seu desenvolvimento. Então, apareceu o tema, você vai pensar em coisas que você pode falar sobre ele, vai elencar em forma de tópicos e daí você vai montar sua redação. Qual é a grande sacada dessa técnica, galera? Você não vai fugir do tema. Fugir do tema, para quem não sabe, leva zero. E levar zero no Enem ou em qualquer concurso público que tenha redação, pode ter certeza, você está eliminado. E não é o que eu ou qualquer professor de redação vai querer para os seus alunos. Então, essa técnica é infalível. Você pegando essa técnica, trabalhando, aprendendo, aperfeiçoando, sua chance de tirar nota alta, tirar uma nota 1000 ou próximo disso, o suficiente para você passar no seu curso superior, é praticamente certa. Ok? E aí, teve a ideia, né, vem a introdução. Então, os principais tópicos que devem conter a sua introdução. Ela deve ter entre 4 a 5 linhas, no máximo 7, tem gente que gosta de escrever muito, então, por favor, controle-se. Tá? Lembre-se que a redação só tem 30 linhas, a sua dissertação de vestibular de Enem. Então, no máximo 7 linhas, ok? Cada ideia que você apresentar na introdução deve ser defendida no seu desenvolvimento. Então, a introdução ela é o conjunto do seu desenvolvimento. Tudo que você abordar na sua introdução, você vai esmiuçar no seu desenvolvimento, ok? Dentro dessa introdução, uma das coisas que é muito abordada, muito ressaltada e muito observada pelos corretores é a sua organização das ideias. Mostrar a organização no seu texto é um dos fatores de avaliação do corretor, a organicidade. Por isso, fique atento em quais ideias você irá abordar na introdução, pois cada uma delas deve ser justificada ao longo do seu texto. Tudo que você colocar na sua introdução precisa ser argumentada no seu desenvolvimento. Você nunca pode colocar uma ideia e só colocá-la. Você tem que trabalhar essa ideia. Não esqueça desse detalhe. Por fim, lembre-se de escrever de maneira direta, sem enrolação. Não comece seu texto falando sobre A se o tema é B. Ou seja, não enrole. Seja direto. Com relação ao conteúdo, a sua introdução deve estar generalizada e curta, transmitindo de maneira direta a problemática da questão. Lembra, o tema vai te dar o problema. E você, na sua tese, já tem que falar desse problema e como você vai trabalhá-lo, que vai ser no desenvolvimento. Tá bom? Note que você ainda não começou um processo de argumentação para convencer de suas ideias. Isso virá apenas no desenvolvimento. Então, tem muita gente que peca nesse detalhe, que perde pontos importantes na nota do Enem, quando esquece que quando você faz uma introdução de uma dissertação, você não explica nada, gente. Você não tem que justificar nada, você apresenta ideias. A introdução é o espaço para você apresentar as ideias, apenas isso. Explicar que tem a ver com argumento, você deixa para o seu desenvolvimento. Não esqueça desse detalhe, ok? A introdução apenas apresenta o tema, sua tese, enquanto no desenvolvimento há espaço de explicar as argumentações e em como você estrutura aquela determinada ideia, como eu falei agora. Então, vamos ao que interessa. Nessa videoaula hoje nós vamos trabalhar somente a introdução. Vamos ter outras que a gente vai explicando passo a passo, as formas de correção. A gente vai devagar sempre, mas o importante é você estar bem preparado. Então, olha lá. Eu tô trazendo aqui para vocês uma proposta, um tema, né, que pode cair no Enem desse ano, não sei se sabe, né? E vou ensinar vocês a como fazer a introdução da sua dissertação. Hoje, nosso objetivo é a introdução, ok? Então vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo e argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Olha lá. Debate sobre o aumento dos casos de violência doméstica durante a quarentena. Olha,
bem atual, né? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Depois vai ter uma outra videoaula que eu vou falar só sobre essa questão da grade de correção do Enem. A gente vai falar melhor sobre essas questões aqui da proposta da redação. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, repara que no próprio tema da proposta de redação, ele já te dá algumas dicas do que você não pode falhar. Ele te dá o tema, que está aqui em negrito, te diz que tem que respeitar os direitos humanos. Isso vai principalmente lá na parte da conclusão, mas é um outro dia, uma outra aula, a gente vai falar sobre isso. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos, lá no seu desenvolvimento, e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Dissertar, se posicionar. Então ele lembra em toda essa ideia do texto aqui do tema, que você não pode esquecer o que é uma dissertação, ok? Mas vamos lá. Então toda a proposta de redação ela vem com textos motivadores, que vem te dar luzes sobre o assunto. Então, só voltando aqui, debate sobre o aumento dos casos de violência doméstica durante a quarentena. Então, olha lá no texto 1. Você não está só. Confira como estão funcionando os serviços de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Repara o destaque aí. Durante o período de pandemia. Denuncie. Olha lá. Então, esse é um anúncio publicitário, né? Falando, né? Ressaltando da questão do aumento da violência doméstica durante essa fase de pandemia. Texto 2. Instituto Maria da Penha alerta sobre violência doméstica em quarentena. Segundo o levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de ocorrências de violência contra a mulher aumentou em 6 estados: São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. Então, boa parte aí do Sudeste, do Nordeste, Centro-Oeste e aqui no Norte, Pará. Em comparação ao mesmo período em 2019. Só no estado de São Paulo, onde a quarentena foi adotada no dia 24 de março, a Polícia Militar registrou um aumento de 44,9% no atendimento a mulheres vítimas de violência. O total de socorros prestados passou de 6.675 para 9.817 casos. Casos de feminicídios também subiram de 13 para 19. Olha lá. Vamos continuar lendo esse texto 2. O isolamento social intensifica a convivência entre os familiares, o que pode aumentar as tensões. O contexto de apreensão, incerteza e adversidades impostas pela pandemia, além do consumo excessivo de álcool nesse período, colabora para as discussões entre casais, que podem desencadear diversas formas de agressão. Devido ao isolamento social, muitas mulheres não conseguem fazer denúncias, o que gera um número alto de subnotificações. Pensando nesse cenário, o filme Call, criado pela agência FBIS e pela Vetor Zero, que mostra um caso de violência doméstica descoberto a partir de um grupo de pessoas em uma videoconferência de trabalho, lidamos diariamente com violência doméstica, mas o confinamento deu mais visibilidade a ela. Daí a importância de conscientizar e informar sobre como identificar as situações de violência, quais os canais de denúncia e de que modo cada um de nós pode ser parte da rede de apoio às vítimas. Diz Conceição de Maria, cofundadora e superintendente-geral do Instituto Maria da Penha. Então repara que o texto 1 é um anúncio publicitário, é uma imagem, né, tem um efeito de interjetivo, né, ou seja, ele está denunciando algo. O texto 2 ele vai te ajudar, se você prestar atenção, no seu desenvolvimento e em como surgem esses problemas de violência doméstica em casa. Então esse texto 2 ele vai te dar uma boa base de como começar a sua redação e o que abordar nela. Texto 3. Campanha Sinal Vermelho permite que mulheres vítimas de violência doméstica procurem ajuda em farmácias. A vítima pode usar uma caneta ou um batom vermelho para marcar um X na palma da mão para que o atendente ou farmacêutico acione a polícia. Olha aí, é uma das soluções que o poder público criou de ajudar a mulher, né? Se ela tiver medo de falar, ela pode usar essa simbologia na frente desses profissionais que eles vão imediatamente entrar em contato com as autoridades de segurança social, né, ou de segurança pública, como a polícia,
e procurar investigar o caso dessa pessoa. As mulheres vítimas de agressão agora podem buscar socorro em farmácias do Espírito Santo. A campanha Sinal Vermelho busca estimular denúncias de violência doméstica, que aumentaram durante o isolamento social. O Sinal Vermelho destaca para um basta. A comunicação entre a vítima e aquele que pode salvar a vida dela não precisa de palavras, nem expressões. O símbolo é um X, vermelho na palma da mão. Está sendo divulgado em mais de 10.000 farmácias do país. No Espírito Santo, todas as grandes redes como Santa Lúcia, Pague Menos, Pacheco e Drogazil já aderiram à campanha. A vítima pode usar uma caneta ou um batom vermelho para marcar um X na palma da mão, para o atendente ou farmacêutico ligar para a polícia. Além disso, os funcionários das farmácias precisam compreender o sinal através de treinamentos ou uma boa conversa entre o gerente e os atendentes. Tem que ser bem discreto, chamar a vítima em um canto e pegar o telefone e o endereço, para tomar todas as providências e ligar para a polícia, destacou o gerente da farmácia, Murilo Rodrigues. Então, tá aí os textos motivadores, mãos à obra. Construção da redação. Primeiro, leia novamente os textos motivadores, caso você já tenha esquecido ou tenha deixado de prestar atenção em alguma coisa, né? Marque o que, na sua opinião, é relevante para a sua redação. Pegue o seu lápis ou caneta e anote, galera. Não tenha medo ou vergonha de riscar o seu texto. É importante isso. Quer dizer, cada um pode ajudar em uma parte de seu texto. Tipo, podem ser retiradas ideias para uma análise conjuntural do problema. Outro texto pode dar ideias de como concluir sua redação. Então você tem que fazer uma leitura agora minuciosa e retirar, sublinhar trechos que vão ser interessantes para a construção da sua redação. Segundo, leia novamente a proposta da redação e feche qual a área de atuação do tema. Esse tema ele é mais para o lado educativo, meio ambiente, sociedade. Qual é o lado que pertence, qual é o setor da sociedade que pertence a esse assunto, a esse problema. Isso vai ajudar você a criar seus tópicos de abordagem do assunto. Ok? Terceiro, crie seus tópicos. Mínimo 2, caso você costume ter facilidade em escrever. Máximo 3, caso você saiba pouco sobre o assunto e precise abordar o máximo de 10 possíveis. Não se estenda mais do que isso, galera, até porque você não vai ter tanto tempo assim. Ok? Quarto, sua dissertação será impessoal, sempre. Ou seja, nunca se envolva. Seja objetivo, direto e conciso em suas ideias. Evite usar gírias ou jargões populares. Caso necessário, utilize sempre entre aspas duplas. Não esqueça disso. Sexto, seu texto como um todo, desde sua introdução, precisa ser crítico e mostrar seu posicionamento sobre o assunto. Sétimo, mais importante, linguagem, estrutura textual e norma culta da língua portuguesa. Isso vai ser primordial quando você for ver a grade de correção do Enem, você vai entender melhor isso aí. Oitavo, produza seu rascunho a lápis. Ainda mais quando você tiver muitas dúvidas, você gosta de ficar revisando e aí vai surgindo uma ideia nova, vai surgindo uma palavra nova e aí você vai trocando. Então é melhor você usar o lápis para evitar muita dor de cabeça. Vamos agora ao exemplo prático. Para você que está começando, está fazendo sua primeira dissertação, eu estou dando uma ajuda aqui para vocês. Tá? Então eu estou colocando aqui para vocês 6 propostas de tópicos. Vocês não são obrigados a seguir isso, tá, galera? Então aqui 6 ideias que vocês também podem transformar em outras, vocês podem ler o texto e descobrir outras, não tem problema. Lá no texto 2 fala sobre alcoolismo, você pode relacionar também aqui, eu não coloquei aqui, mas você pode colocar, é um dos temas, um dos tópicos que você pode abordar, não vai fugir do tema. É nisso que você tem que ficar ligado, com base no que você lê, você pode falar sobre isso. O texto 3 ele vai te dar uma boa ideia sobre a conclusão, quando ele dá uma alternativa de você denunciar, pedindo ajuda a outros setores que não seja delegacia, como foi o caso das farmácias. Então as farmácias criaram um sistema de denúncia contra a violência doméstica de uma forma simples e visual, através de um X. Isso eu chamaria para outras ideias. De repente você agora pode criar uma nova ideia de que outra forma, um outro setor, por exemplo, um supermercado. Você está no caixa do supermercado e você quer denunciar que você está sofrendo agressões em casa. Como poderia ser feito isso? Estou dando uma dica, hein? Pensa bem. Vamos lá. Então nós temos aqui 6 propostas de tópico. Como falei, podem ter outras.
nós temos machismo e prepotência, feminicídio, que é a morte de mulheres, né, assassinatos, sociedade patriarcal, para quem não entendeu, é a sociedade que é governada e dominada pelo pensamento masculino, subserviência da mulher, ou seja, a mulher que se humilha, que é tratada e vive como uma verdadeira escrava, não tem liberdade para nada, nem às vezes de pensamento. Assédio moral e sexual, isso acontece também. Pode não ser relacionado somente a mulher, mas também a filhos, enteados, acontece muito isso também. E o sexto, isolamento social devido à pandemia. Esse é um dos tópicos que não pode faltar na sua redação devido ao próprio tema. Ele já pede isso e é uma coisa que você não vai poder deixar de incluir na sua redação. Ok, galera? Temos os tópicos. E agora, Jordano? Agora vem a redação. E como eu disse hoje, apenas a introdução. Então eu vou ler uma proposta de introdução e eu quero que você preste atenção aí. Vamos lá. A mulher, ao longo dos séculos, passa por provações sobre seu posicionamento na família, quando ainda é dependente, e quando cria sua própria família, com seu parceiro e filhos. O contexto social em suas raízes pesará na personalidade que será formada nela, da infância à juventude. Falta de autonomia, inércia da realidade, só a tornará uma mulher dependente, à mercê de usurpadores, que graças à pandemia poderão usufruir de privacidade. Então, eu coloquei aqui ao lado coisas para vocês perceberem como foram incluídos os tópicos. Eu escolhi 3, tá? Logo no início da sua introdução, você não é obrigado logo a colocar o tópico de cara, e preste atenção aqui, eu não coloquei exatamente o tópico em si no texto da introdução, não precisa. O tópico é uma ideia, não esqueça desse detalhe, gente, o tópico é uma ideia, que você vai trabalhar essa ideia no seu texto. Isso é o mais difícil para quem está começando dissertação, e por isso que é importante trazer o modelo pronto para você tirar essas dúvidas, ok? Então, há corretores, como eu, que gostam quando o candidato ele faz uma análise de conjuntura, né? Ele faz um resgate histórico-social do problema. Né? Uma coisa que não começou agora. Está mais evidente agora, mas não começou agora. Então você pode fazer uma rápida retrospectiva sobre como o assunto é trabalhado. Né? Onde, com quem, tudo isso você pode colocar. Né? E eu coloquei aí 3 tópicos: sociedade patriarcal, subserviência da mulher e isolamento social. Ao ler o texto com calma depois, você vai perceber como eles 3 estão apresentados aí. Ok? Essa foi minha contribuição. Nós vamos ter uma continuidade desse mesmo assunto, desse mesmo tema na nossa próxima videoaula, em que nós vamos abordar o desenvolvimento. Ok, galera? Espero vocês e até a próxima.